Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando seguimento ao nosso conteúdo, baseado na sequência conforme o nosso plano de disciplina. Nós vamos abordar hoje a lei de drogas, tá? Popularmente chamada lei de drogas, lei de tóxicos. A lei 11.343 de agosto de 2006. Tá? 11.343 de agosto de 2006. Bom, antes de falar da lei especificamente, eu queria só comentar com vocês algumas coisas importantes sobre a existência dela. A gente já falou em aula, nas primeiras aulas, sobre a questão, vocês já tiveram, inclusive, no penal em semestre passado, né? Imagino que sim, e vou agora repetir um conteúdo introdutório do penal que refere-se à questão da necessidade de leis virem a complementar o nosso Código Penal. Tendo em vista que o nosso Código Penal é datado em organização de 1940. Né? Posteriormente, entrou em vigor efetivamente junto com o Código de Processo Penal em 42. Então, estamos falando de um código muito antigo, conforme todos vocês já têm conhecimento. Isso nos remete a, muitas vezes, nos deparar com situações em que o nosso código não daria mais o resguardo necessário, em função da modificação dos tempos, em função da modificação da própria criminalidade, enfim, em função da mudança das coisas, que é também natural, principalmente no que tange a questão do aumento da população e também das necessidades de adequação no que se refere à criminalidade. Bom, sendo mais direto, falando especificamente da lei de drogas, lei de tóxicos. Por que é muito importante? Porque em 2006, efetivamente, teve que vir à tona, teve que se efetivar uma lei específica que trata da lei, né, efetivamente, do tóxico, lei de drogas. Porque o nosso código, diretamente, claramente, não abrangia ou não abrange todas as possibilidades que englobam o crime de drogas, o crime de, diga-se, consumo de drogas, tráfico internacional, né? Então essas coisas assim o nosso código diretamente não abrange, eles não está claramente preparado para isso. Por quê? Porque em 1940, pessoal, o formato de drogadição e da criminalidade ligada a tóxico, a droga, era infinitamente menor do que atualmente, do que era 2006, e infinitamente menor também era a ramificação e as possibilidades de cometimento desse crime. Portanto, se fez necessário em 2006, e hoje nós temos muitos reflexos positivos disso, que existia uma legislação a mais atualizada, que consiga abranger todas as possibilidades de cometimento desse crime, qual a lei 11.343 nos traz, hoje a gente colhe frutos positivos disso. Por quê? Porque a lei 11.343 traz a questão do armazenamento, do plantio, do cultivo, da venda, né? Então, sim, coisas detalhadas relacionadas ao crime de tráfico de drogas que o nosso código não tinha. Né? Repito, porque em 1940 o modelo ilícito de tráfico não era nem sombra mais distante do que é hoje, do que era em 2006. Portanto, não teríamos como ter naquela época uma ferramenta normativa penal 100% efetiva, porque ela era efetiva em 1940. Naquela época, o Código Penal veio porque a questão da dependência química de drogas sempre existiu, né, gente? Isso não é de agora. Em 1940 já tinha, 42 já tinha. O que eu quis dizer é que naquela época as possibilidades eram infinitamente menores, as configurações eram mais que infinitamente menores. Portanto, para aquela época, a norma penal vigente em questão era o suficiente. Em 2006, falando em 2020, não daria nem para o cheiro, que nem diz o gaúcho. Portanto, nós temos efetivamente a existência, e graças a Deus que temos, da Lei 11.343, datada de agosto de 2006. Tá? Dito isso como forma introdutória, eu achei importante fazer essa referência, vamos falar da questão da lei em si. Tá? É uma lei ampla, uma lei que tem muitos artigos. Mas como já disse para vocês, como é notório por todos vocês, nós não temos, e também não é o objetivo, analisar todos os artigos da lei, porque tem artigos que são introdutórios, que os artigos falam
da auxílio à dependência, etc, etc. Nós temos que ver aqui a parte criminal, a parte que tem a ver com o código, com a questão penal, tá? A parte que faz referência à configuração do crime de tráfico, quando é consumo, essas questões. É isso que nos interessa, é isso que nós temos que saber e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Bom, iniciando, fazendo uma referência em uma frase da Lei 11.343. Ela institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Por isso que eu disse que a lei tóxica ela não abrange só a parte criminal. Ela institui um Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre as drogas. Fala da questão criminal, especifica os crimes, mas também traz opções e deveres do poder público para com o cidadão. Diga-se para com o dependente ou para com a família do dependente. Tá? Claro que nós temos que focar, como eu disse antes, na nossa parte aqui, que a nossa parte é interpretar a parte dos crimes. Tá? Mas eu queria deixar registrada essa informação para vocês terem noção de que essa lei não fala só do crime de tráfico de drogas, do consumo, ela traz também questões nos seus artigos introdutórios, né, em si, questões que fazem referência a tratamento de dependência, a direitos do cidadão que esteja cometido dessa doença, digamos assim, que não deixa de ser. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que também ter a visão da Lei 11.343. Tá? Bom, algumas informações preliminares importantes antes da gente entrar na parte mais quente da coisa. Os artigos 1 e 2, o primeiro e o segundo artigo, nos trazem algumas observações. O artigo 1º diz o seguinte: a lei, óbvio, 11.343, ela prescreve medidas para a prevenção e o uso indevido. Aí entra a questão que eu falei antes, que é a questão de que ela estabelece um sistema de políticas públicas direcionado ao combate e ao auxílio, né, à prevenção, digamos assim, e à punição no que envolve a questão de drogas. Tá? Então, essa lei ela prescreve medidas para prevenção por uso indevido. Tá? E também ela tem alguns artigos direcionamentos para a reinserção social do usuário, porque o usuário de droga, ele geralmente, né, via de regra, ele mesmo que esteja em período de abstinência, aquela coisa toda, ele está sempre sendo visto, e é natural que seja assim, a gente sabe, apesar de não ser, não deveria ser assim, mas acontece porque quando é notório que é um dependente químico, dificilmente ele vai ter a possibilidade de ter aceitação como uma pessoa, digamos assim, que não tem essas pendências com a sociedade. Tá? Bom, o parágrafo único do artigo 1º nos remete ao seguinte, fazendo referência à consideração, tá? Ou que se considera legalmente pela lei drogas. Nos afirma o artigo 1º, no seu parágrafo único, que considera-se droga toda substância, tá? Ou produtos que formam a substância, que fazem com que ela seja produzida, efetivamente seja própria para o consumo, que venham a causar algum tipo de dependência, tá, química. Tá? Então, qualquer substância, produto capaz de fazer com que venha a se tornar efetivo o produto. Tá? Mas o camarada traficou pasta de coca, não a coca. É tráfico. É crime. Não precisa ser a cocaína em si. É nesse sentido que a lei, em seu parágrafo único, vem dizer qualquer substância ou produtos, porque, por exemplo, a pasta de coca é um produto, uma substância que seja, ela não é a droga pronta para o consumo final, ok? A maconha em folha não é pronta para o consumo final, a maconha tem que ser seca, ela tem que deixar um período para que seja seca, desfolhada, triturada, para posteriormente ela vir a estar apta para o consumo. Então, em se recolhendo um plantio, é crime, não pode plantar também, mesmo que não seja o plantio que será consumido diretamente, precisa ser preparado. Então é nesse sentido que o artigo 1º, em seu parágrafo único, vem nos dizer, tá, que considera-se droga, baseado na lei 11.343, esse tipo de caracterização de substâncias ou produtos que venham a fazer com que, na ponta final da situação, a droga efetivamente venha a existir, tá, nesse sentido original. Bom, e o artigo 2º que eu comentei antes? O que o artigo 2º nos traz? O artigo 2º nos traz uma referência fazendo um complemento do que traz o primeiro. Tá? O primeiro nos diz o que considera-se droga e o segundo nos dá o regramento de qual é a abrangência. O que diz o artigo 2º? Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura e a colheita. Tá? E aí tem mais algumas coisas que o artigo 2º nos traz. Por exemplo, a exploração de vegetais, aí vem a folha da maconha, por exemplo, né?
sem autorização legal. Tá? Mas, professor, por que sem autorização legal? É proibido? É proibido? Não. Sempre tem um senão na norma jurídica. Né? O artigo 2º diz que fica proibido todo o território nacional todas as drogas, vem com plantio, cultura, colheita, exploração vegetal, etc. Beleza. No seu parágrafo único do mesmo artigo, ou seja, o parágrafo único do artigo 2º, ele diz o seguinte, pode, não tem um mas, eu vou botar para vocês aqui, mas pode a União autorizar o plantio, tá? E a colheita, por óbvio, de determinado vegetal que venha a poder ser utilizado como fins medicinais. Não entendi, explica. A União pode autorizar o plantio específico de maconha, cannabis, para fins medicinais, se assim for autorizado por legislação. Né? Hoje não é permitido, mas pode a União, por virtude de algum motivo médico, vir a fazer. Existe a possibilidade legal, a previsão existe na lei de tóxicos. Não existe hoje de fato, mas existe a previsão legal, baseada no artigo 2º, parágrafo único. Tá? Seguindo. Artigo 27. Veja que nós demos um saldo do artigo 2º para o 27. Por quê? Porque o artigo 1º e 2º fazem a introdução da lei. Posterior a esses, vem os artigos que trazem a questão da dependência, ajuda ao dependente, a prevenção ao consumo de drogas. Isso não é o nosso foco. Nosso foco é, como eu disse, a questão ligada aos crimes em si e penas. Tá? Portanto, dos crimes e das penas, diga-se artigo 27, introdução a esse assunto. O que diz o artigo 27? As penas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Tá? Bom, o que quer dizer as penas poderem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente? Pena é pena, não é assim? Nos remete ao primeiro pensamento. Só tem um detalhe. O camarada pode cometer dentro da questão do tráfico, da lei de tóxicos, mais de um crime. Cito um exemplo. Ele pode estar plantando e ele pode estar vendendo. Então ele está plantando lá no Paraguai, trazendo para o Brasil e vendendo aqui. Então ele não é só um traficante, ele está também contrabandeando. Tá? Ele está produzindo. Então é um tráfico internacional, além de tudo. Então nessa possibilidade, a pena pode ser aplicada isoladamente como cumulativamente. Se ele cometer mais de um crime, ele vai ter que, ou vai poder ter a pena aplicada cumulativamente baseado nos crimes que ele cometeu. Tá? Então, nessa linha, nós temos a possibilidade de fazer uma interpretação simples, singular, da questão dos crimes e penas quando envolve a questão da lei de tóxicos. Vamos lá. Artigo 28, quanto ao consumo. Isso é um debate muito extenso, a questão do consumo. Né? E eu vou deixar o consumo no próximo bloco, que é um assunto que demanda mais tempo. Já em seguida, no próximo bloco, vamos abranger o artigo 28, que faz referência a questão do consumo de drogas. Até breve.